Olá, meus amigos do quinto período, terceiro ano do Unisal, eu de volta aqui, né? Vocês estão cansados já de me ver na tela do computador, né, moçada? Fala a verdade, né? Acho que esse semestre vai ser assim, mas no semestre que vem, se Deus quiser, nós estamos juntos, né? Tô de volta, pessoal, para resolver aqui com vocês duas questões da OAB relativas aos direitos que nós estudamos, né, na aula de hoje, que foi liberdade de locomoção, direito de reunião e direito de associação. Tá certo, pessoal? Liberdade de locomoção não costuma ter tantas questões na OAB, não. Fui lá dar uma caçada, peguei uns livros que eu tenho, dei uma olhadinha na internet, né? Agora, liberdade de reunião e de associação, esses são meio que queridinhos, né? Das bancas da OAB. Esses caem muito. Tá bom, turma? Beleza? Vamos ver aqui essa primeira questão, exame unificado 2010, ainda não era FGV, era a própria OAB mesmo, unificado de 2010, terceiro exame de 2010. A Constituição garante plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Perfeito, né? É o que está mesmo de fato lá, aqui é 10, né? Aqui é 12, né? Eu coloquei VV. A respeito desse direito fundamental, é correto afirmar que a criação, olha só, turma, a criação de uma associação. Quando fala criação de uma associação, pessoal, vai perguntar aquele lance da necessidade de autorização governamental, tá? Eu juro que eu não lembro, faz tempo que eu peguei essa questão, tá? Preparei essa aula já há umas 2 semanas, a parte escrita, tá? Mas deve ser isso. Perfeito, olha lá. A criação de uma associação, não depende de autorização do poder público, mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Isso está certo, pessoal? Isso não está certo, pessoal. Isso está perfeito, né? Perfeito. É exatamente isso que a Constituição prevê. Ela diz que não depende de autorização do poder público a criação de uma associação. Todavia, a sua suspensão, a suspensão das suas atividades, demanda decisão judicial. Pessoal, e se fosse aqui, olha só, e se fosse aqui a dissolução das suas atividades, depende de decisão judicial, não estaria certo. Porque a dissolução também depende de decisão judicial, mas decisão judicial transitada em julgado. Essa é uma pegadinha clássica. Lembra que eu falei para vocês? Se aqui fosse, olha, não depende, a criação de uma associação não depende de autorização do poder público, mas só pode ter suas atividades, aqui ó, dissolvidas por decisão judicial. Não está correto. Teria que ser dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. Aí ó, perfeito. Beleza, moçada? Então essas são as duas pegadinhas do direito de associação. A criação, tá? A dissolução e a suspensão das atividades. A criação não precisa de autorização governamental, estatal. A dissolução e a suspensão sempre por decisão judicial, sendo que a dissolução, que é a medida mais drástica, reclama a decisão judicial mais forte, a transitada em julgado. Enquanto que para a suspensão basta uma decisão judicial simples, ainda que não definitiva. Beleza? Tá certo? Essa questão é ótima para a gente rever a matéria, pessoal. Alternativa B, então as outras estão erradas, né? A criação de uma associação, depende de autorização do poder público. Está errado, né? E pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa. Duplamente errado. Primeiro, não precisa de autorização do poder público para serem criadas as associações, tá? E a suspensão das suas atividades necessariamente dar-se-á é bonito, hein? Dar-se-á através de decisão judicial. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos ver a C. Não depende de autorização do poder público. A criação de uma associação não depende de autorização do poder público. Perfeito. Mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão administrativa. Não. Decisão judicial. Tá certo? Primeira parte da alternativa está correta. Não depende de autorização do poder público. Joia!
tá? Mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial e não por decisão administrativa. Beleza, pessoal? Vamos ver a D. Depende de criação de uma associação já começou mal. Depende de autorização do poder público. Não depende de nada. Para com isso, senhor examinador. Não depende de nada, tá certo? Mas só pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Duplamente equivocada a questão na primeira e na segunda parte. Olha lá. Depende da criação de uma associação, depende de autorização do poder público. Não depende. A suspensão de suas atividades só se dá por decisão judicial transitada em julgado. Mentira! A suspensão precisa de uma decisão judicial, ponto. Pode ser transitada em julgado ou não. A decisão não permanente, aquela que ainda comporta recurso, aquela que não transitou em julgado, é suficiente sim para a suspensão das atividades de uma associação. Ela não é suficiente para a dissolução. A dissolução reclama decisão judicial transitada em julgado. Beleza, turma? Tranquilo? Questão ótima para a gente rever os dois pontos que realmente interessam no direito de associação. A criação, que independe, né, da autorização governamental, né, estatal, e as formas lá de dissolução e de suspensão pela via judicial. Vamos ver aqui a questão 2. SGFGV, 2010. Relativamente aos direitos e garantias fundamentais, assinale a afirmativa incorreta. Tá? Aqui, pessoal, nós vamos ver que ele fez um mix. Né? Ele falou um pouquinho sobre liberdade de locomoção, depois falou um pouquinho sobre criação de associação, mas também falou de outros direitos que nós já estudamos também. Então dá para matar. Eu coloquei essa questão porque, para falar a verdade, do material que eu tenho já reservado aí, é a única que eu achei mencionando liberdade de locomoção. E como foi um dos direitos que nós estudamos, eu coloquei. Então vamos lá. E ele pede a incorreta. Os alunos geralmente não gostam, né, de incorreta, eles gostam de marcar correta. Mas vamos lá, vamos ver qual que é a incorreta. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, beleza? Podendo qualquer pessoa, o caráter contido, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Está certo, pessoal? Isso está certíssimo, professor. Certíssimo. Está tudo aqui, ó. Direito de locomoção, né? Direito de locomoção, livre locomoção no território nacional, tempos de paz. Opa, se for uma situação de crise, uma situação excepcional, estado de crise, aí o Estado pode estabelecer restrições. Estamos vendo isso acontecer, né? Podendo qualquer pessoa nele entrar, qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair. Nos termos da lei, olha o caráter contido da norma, né? Pode o legislador infraconstitucional estabelecer restrições, contenções, limitações para o exercício da liberdade de locomoção. Tudo jóia, pessoal? E tem, né? Várias, nós vimos lá na nossa aula. Exigência de passaporte, declaração de bens para sair do território nacional, né? Uma série de exigências legais com relação à liberdade de locomoção. Alternativa B, então essa está correta, não é a que nós vamos marcar. Alternativa B, é assegurado a todos o acesso à informação. Opa, isso é verdade, né? E resguardado o sigilo da fonte. Verdade também. Quando necessário o exercício profissional. Aqui, pessoal, está falando do direito de informação. A todos é dado o direito de se informar. E o direito de informação aqui, pessoal, nós não tratamos dele especificamente, mas ele trata tanto do direito de se informar, como no direito de informar. Mais ou menos isso que eu estou fazendo com vocês aqui, estou informando. Então a Constituição fala, olha, é amplo o direito de buscar a informação, de buscar o conhecimento e também de difundi-lo, né, de prestar a informação, tá certo? Resguardado, aí vem a Constituição e fala, o sigilo da fonte, para aquelas atividades profissionais onde o sigilo da fonte se faz imprescindível, como por exemplo a atividade de jornalista, tá certo? O jornalista ele presta a informação e preserva a sua fonte.
Tá joia, pessoal? Há outros casos aqui de sigilo com relação ao exercício profissional. O próprio advogado, né? O próprio advogado, ele pode prestar uma informação num processo, numa audiência, por exemplo, e se reservar ao direito de não comunicar, não dizer como ele soube daquilo. Ah, eu soube através do meu cliente. Né? Então, é uma informação resguardada pelo sigilo profissional da advocacia. Tá certo? Eu sei o que o meu cliente fez, mas eu não preciso necessariamente informar. Por quê? Porque eu obtive a informação em sigilo profissional. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui está perfeito. A C, alternativa C, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É a reprodução, né, ipsis literis ali, do dispositivo constitucional, né, aquele que trata da liberdade de expressão intelectual, artística, científica, né, comunicação, cultural. Nós vimos, tá certo? Nós vimos que a Constituição garante a todos nós o direito de nos expressarmos livremente, tá certo? Ainda que nós nos expressemos contrariamente ao governo, né, contrariamente ao Estado, tá? Ainda que nós nos expressemos, vimos agora no vídeo anterior, né, a favor da liberação de uma prática criminosa, enfim, nós temos plena liberdade de expressão, garantida pela Constituição, que por seu turno também veda a censura. O que é a censura? É a necessidade de nós submetermos previamente ao Estado, né, aquilo a respeito do que nós queremos nos manifestar. Então eu escrevi um livro, escrevi uma música, escrevi um poema, fiz um livro, já falei, fiz um filme, fiz um vídeo, para eu expressar, para eu exibir, né, uma mostra, né, uma exposição, para eu exibir essa minha expressão intelectual, científica, cultural, eu não preciso de prévia autorização do Estado. Eu posso fazê-lo livremente, tá certo? O Estado não pode censurar a minha atividade. O que ele pode fazer é estabelecer aquilo que nós vimos lá em aulas anteriores, a atividade regulatória, tá certo? Estabelecer faixas etárias, né, para esta ou para aquela atividade, para esta ou para aquela programação. Agora, estabelecer censura, dizer o que pode ou não ser exibido, o que pode ou não ser expressado, né, isso é vedado constitucionalmente. Então está perfeito o dispositivo, que, como eu disse, né, é a reprodução do dispositivo constitucional. Bom, se é para marcar a afirmativa incorreta e todas estão certas, obviamente a D é a incorreta. Vamos dar uma olhadinha? É livre a criação de associações e a de cooperativas. Se você for analisar o dispositivo constitucional, vocês vão ver que ele fala lá, liberdade de criação de associações e cooperativas. Coloca associação e cooperativa no mesmo patamar, tá, pessoal? Não falei isso na aula, mas quando vocês lerem lá o dispositivo, vocês vão ver que ele fala de associações e cooperativas. É livre a criação de associações e a de cooperativas na forma da lei, sujeitas a prévia autorização estatal, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Pessoal, a vedação, a interferência estatal no funcionamento, é verdade, isso está correto. Agora, dizer que a criação de uma associação ou cooperativa depende de prévia autorização, cadê? Prévia autorização estatal? Aí não, pessoal, né? Isso eu estou martelando aqui com vocês a hora, né? Já em outros vídeos, não precisa de autorização estatal para a criação de associação. Mas viram como o tema é extremamente abordado na OAB, pessoal? Então isso não pode esquecer. Aqueles dois pontos, que a criação de associação independe de autorização estatal, que a sua dissolução e a sua suspensão das suas atividades só por determinação judicial, sendo que a dissolução precisa de ordem judicial, decisão judicial transitada em julgado. Tá bem, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, né? Essas são as nossas questões de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido, são temas importantes, né? Um grande abraço a vocês e até a nossa próxima aula. Pessoal, fiquem com Deus, fui!